distrito, pastoral também lá da central, né? Está juntamente com o seu guarda-costas, presbítero e diácono. Rapaz. Irmão, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta. A igreja me ouve seu microfone? Sim. Melhor. Tem dificuldade de pregar com as mãos presas? Então, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipse. Esse será o texto da nossa reflexão nessa noite. Apocalipse, capítulo 2, versos 1 ao 7. Agradeço ao reverendo André, ao conselho pelo convite. Recebi o convite com muita alegria e com muita satisfação. Eu vim aqui trazer a palavra de Deus essa noite que encerra esse mês de celebrações. Eu me senti lisonjeado de poder fechar esse mês louvando o Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a vida dessa comunidade. Apocalipse capítulo 2, versos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Esteja conosco nesse momento, usa o teu servo como instrumento em tuas mãos e edifica a tua igreja, Senhor. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós somos cristãos reformados. E a igreja reformada é conhecida por seu apego às Escrituras, pelo seu zelo e pelo seu cuidado para com a exposição da palavra de Deus e por sua boa teologia. Tudo isso é muito bom. Uma igreja que não preza por sua teologia, uma igreja que não preza pela exposição da palavra do Senhor de forma fiel, está de fato suscetível a cair diante dos perigos, das tentações, das heresias, das divisões, das dificuldades que este mundo coloca para o povo de Deus. Mas, por mais que uma igreja seja ortodoxa em sua doutrina, ela pode correr o risco de deixar a desejar em uma outra área tão importante quanto a ortopraxia, a prática da sua boa teologia. Não basta nós buscarmos ser corretos em tudo quanto nós fazemos. É preciso que a nossa boa teologia redunde em obras de amor, em obras de piedade, em obras que de fato reflitam a nossa teologia. Diante disso, quero que nessa oportunidade nós pensemos o seguinte: será que nós temos amado a Deus tanto quanto nós amamos a sua verdade? Será que nós amamos a Deus tanto quanto nós amamos a própria verdade? Será que nós amamos mais a Deus do que a sua verdade? As nossas ações, a nossa vida refletem aquilo que o Senhor requer de nós? As nossas obras são repletas de amor por Deus,
e pelo próximo. Nós precisamos refletir acerca disso. No contexto da celebração de mais de um ano de vida que Deus concede a esta amada e querida igreja, é importante que nós reflitamos sobre como nós temos andado diante do Senhor. Se nosso amor por Ele tem sido aquilo que nos move a vivermos de acordo com a vontade de Deus. O livro do Apocalipse, meus irmãos, foi escrito pelo apóstolo João, que recebeu as visões enquanto ele estava na ilha de Patmos, exilado. O livro é destinado a 7 igrejas da Ásia, tá? E uma delas é a igreja de Éfeso. Muitas pessoas têm dificuldade com o livro de Apocalipse, têm medo, ficam assombradas quando leem o livro de Apocalipse. Mas a verdade é que este livro foi escrito não para infundir medo em nosso coração. O livro do Apocalipse foi escrito para trazer paz ao coração do povo de Deus. Não deve trazer assombro, mas regozijo, alegria, satisfação em Deus. E esse livro da Escritura traz muitas figuras de linguagem. Para entendê-las é importante que nós estejamos alinhados com o todo da Escritura. Se nós não conhecermos a Escritura, em especial o Antigo Testamento, nós não conseguiremos entender o livro do Apocalipse. Por quê? Porque todas as cartas que entravam e saíam da prisão de Patmos passavam pelas mãos dos guardas. Portanto, João escreve com essas figuras de linguagem que remetem ao Antigo Testamento para que os guardas romanos não entendessem a sua mensagem e para que o povo de Deus recebesse a mensagem que ele estava para transmitir. O povo na época compreendia todas as figuras de linguagem, e o fato de nós muitas vezes não compreendermos o Apocalipse reside na realidade de que nós não estamos tão assim acostumados ou tão imersos na linguagem do Antigo Testamento. Nossa passagem aqui, capítulo 2, versos 1 a 7, faz parte da segunda sessão do livro, que consiste nas 7 mensagens às 7 igrejas. João recebe da parte de Cristo ordens para dirigir mensagens às 7 igrejas que haviam na província romana da Ásia. E munidos dessas informações, o tema da mensagem é um chamado à ortopraxia. Um chamado à ortopraxia. Nos 3 primeiros versos aqui do capítulo 2, nós vemos uma igreja ortodoxa. Leia comigo o primeiro verso em voz alta. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Éfeso era uma cidade forte, uma cidade grande, uma cidade com uma boa economia e com um bom desenvolvimento. Ela era o centro administrativo para o Império Romano. Os cristãos daquela cidade eram perseguidos por não obedecerem às ordens de cultuarem o imperador. Eles não aceitavam nenhum rival a Jesus Cristo. E de acordo com o teólogo, o nível de moralidade de Éfeso era notoriamente baixo. Era uma cidade libertina, uma cidade supersticiosa, vil e violenta. E a passagem começa nos informando a quem a mensagem é dirigida: ao anjo da igreja de Éfeso. Ou seja, João está escrevendo ao pastor da igreja de Éfeso. E é possível que Éfeso tenha sido a primeira igreja da Ásia, e a partir dela foi feita a evangelização dos outros locais ali da Ásia romana, por assim dizer. E por isso é que certamente Éfeso é aquela que recebe a primeira mensagem da parte de Cristo. E o Senhor então começa a se descrever, explicando quem é que está falando para a igreja de Éfeso. Ele diz: aquele que segura 7 estrelas na mão direita e que caminha por entre os 7 candelabros de ouro. E a expressão utilizada aqui nessa profecia, estas coisas diz, é uma fórmula profética do Antigo Testamento. Sempre que um profeta no Antigo Testamento ia repassar uma mensagem que vinha da parte do Senhor de forma literal, ele dizia: assim diz o Senhor. João está mostrando que aquilo que ele vem dizer às igrejas é algo que vem da parte de Deus. Volte comigo lá para o capítulo 1, versos 10 a 13. Ali nós vemos a descrição do Cristo glorificado que escreve a igreja de Éfeso e as outras 6 igrejas também. Versos 10 em diante: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em um livro e manda às 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aqui no verso 12, no capítulo 1, nós notamos que João vê os 7 candelabros citados na carta à igreja de Éfeso, e no meio deles um semelhante a um filho de homem. E aí nos versos 14 e 15, João descreve esse homem. Veja o que ele diz: a sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. No verso 16 então ele continua: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esse é o homem que escreve a igreja de Éfeso, o Cristo glorificado e entronizado. Mas o que significam as 7 estrelas e os 7 candeeiros ou candelabros? No verso 20 do capítulo 1, nós lemos: as 7 estrelas são os anjos, os pastores das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ao comparar as igrejas a candelabros, Jesus está mostrando que as igrejas devem iluminar a sociedade na qual elas estão inseridas, devem iluminar o mundo com a luz do Evangelho. E ao comparar os pastores às estrelas, ele está mostrando que os pastores, como as estrelas, são doadores de luz, são aqueles que transmitem a palavra de Deus aos seus membros, às suas ovelhas, para que as suas ovelhas dissipem as trevas que circundem a sua vida e os seus círculos sociais. No verso 2, no capítulo 2, Jesus diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Jesus conhece e acompanha cada passo que a igreja dá, cada atitude, cada direção que a igreja toma. Obras aqui compreendem todos os atos dos Efésios. A igreja de Éfeso era um povo que trabalhava e perseverava no caminho do Senhor. Era um povo fiel a Deus, temente a Deus. Mesmo em meio a uma sociedade imoral, uma sociedade idólatra, mesmo sendo perseguida por não cultuar o imperador, aquela comunidade era firme no seu intento de glorificar a Deus. E com a palavra labor aqui, Jesus está falando de um trabalho árduo. Por quê? A oposição que havia contra os cristãos em Éfeso era tão grande que as energias do povo estavam se dissipando. O esforço para ser fiel a Jesus era tão intenso que o povo estava, de fato, se esgotando. A oposição aos falsos mestres, a oposição à idolatria, a oposição aos nicolaítas estavam sugando a energia do povo de Deus que habitava em Éfeso. E o Senhor também diz que vê que a igreja de Éfeso não pode suportar o mal e que colocou ela à prova os que se diziam apóstolos e não são, achando-os mentirosos. Nós vemos uma realidade que nós precisamos trazer para a nossa vida. Nós vivemos uma sociedade do politicamente correto. A nossa tendência é sermos tolerantes para com tudo quanto nós vemos, para com as pessoas. Mas nós vemos uma atitude contrária da parte da igreja efésia. Os efésios não eram tolerantes para com a heresia, tolerantes para com o erro, tolerantes para com os falsos profetas, não. A igreja efésia militava contra tudo que se colocava no lugar de Deus e no lugar da vontade de Deus. Era uma igreja que de fato buscava viver a vontade do Senhor no dia a dia. Era uma igreja que tinha uma atitude radical diante da sociedade. A nossa tendência muitas vezes, e até de forma inconsciente, é nos conformarmos com as mudanças. E com isso não estou dizendo que a gente tenha que se vestir de uma forma, que a gente tenha que assistir só um tipo de filme. Não estou dizendo isso, não advogo isso, mas estou dizendo que muitas vezes nós nos acostumamos com o relativismo do mundo. Coisas que a Bíblia condena, às vezes a igreja tem de tratar como normal. Infelizmente,
para minha tristeza, uma membro do meu grupo pequeno essa semana postou um print no nosso grupo de WhatsApp que uma igreja aí no Brasil, uma igreja histórica, que é herdeira da primeira igreja protestante no mundo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, ela aceitou como um de seus líderes um homem trans e estava louvando a atitude da região, que estava aceitando uma mulher trans, um homem que se diz mulher, né, como líder eclesiástico em uma certa localidade do país. É uma igreja que está se conformando aos ditames do mundo. Mas nós não vemos isso em Éfeso. Os efésios eram pessoas que se comprometiam com a radicalidade do discipulado, pessoas que estavam firmes na palavra de Deus. Éfeso era intolerante contra a heresia e contra o erro. Não estou dizendo que tem que sair chutando a santa por aí. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ser firmes em nossas doutrinas, firmes na palavra de Deus e condenar aquilo que a Bíblia condena e não endossar aquilo que a Bíblia diz que é errado. Os efésios se colocavam contra aqueles que estavam tentando dissuadir os cristãos daquela localidade com doutrinas que não têm a ver com as Escrituras. Eles verificavam a legitimidade dos falsos profetas, daqueles que se diziam apóstolos e não eram. Eles não aceitavam tudo que as pessoas diziam, mas eles atestavam, como os bereanos, na Escritura, para ver se estava de acordo com a vontade de Deus. Aqueles irmãos não davam crédito a qualquer espírito, mas provavam os espíritos para ver se procediam de Deus. E depois de dizer, conhece todas as obras dos efésios, o seu trabalho, a sua resistência, a sua intolerância para com aqueles que viviam e ensinavam contra aquilo que diz a Escritura, Jesus, no terceiro verso, então, diz que aquela comunidade tinha perseverança e suportara provas por causa do nome dele e não se deixava cansar. Nesse ponto, Jesus está elogiando aquela comunidade pela sua disposição em perseverar por causa do nome dele, mesmo dentro de um contexto tão difícil, de imoralidade, de perseguição, de deturpação das doutrinas cristãs. Os cristãos de Éfeso tinham não apenas permanecido firmes em favor da ortodoxia, mas também triunfado por sobre os hereges e mantido sua vigilância espiritual. E essa tarefa, meus irmãos, como eu já disse, não é fácil. Resistir ao erro, à heresia, não é fácil. E aqueles irmãos estavam cansados, estavam com a energia se esvaindo. Jesus elogia aquela comunidade por sua fidelidade. Então nós vemos esses 3 primeiros versos, uma igreja ortodoxa, fiel a Jesus, fiel ao Senhor, mas nem tudo são flores. Nos versos seguintes, do 4 ao 7, nós vemos que Éfeso era uma igreja a qual faltava a ortopraxia, a prática da sua ortodoxia. Leia comigo o verso 4 em voz alta. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus está falando, meus irmãos, eu estou vendo que vocês são fiéis a mim, muito bom, ótimo. Vejo que vocês são firmes contra a heresia, firmes contra os falsos ensinamentos, e isso é ótimo. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus elogia o trabalho, o zelo, o cuidado, a dedicação de Éfeso, mas critica e exorta aquela igreja por causa desse problema, a falta de amor que havia no seio da congregação. Por mais que aqueles irmãos fossem ortodoxos, buscassem ser fiéis a Deus, fiéis à exposição da Escritura Sagrada, por mais que eles fossem cristãos zelosos, piedosos nesse sentido, eles haviam abandonado o primeiro amor. Fiéis ao Senhor, preocupados em manter a santificação, em manter a sã doutrina, mas era um povo que se esqueceram daquilo que é básico, o amor.
Infelizmente, eles não mais demonstravam o amor por Cristo que eles nutriam nos primeiros anos da sua história. Talvez eles não mais vivessem aquele amor que Jesus requeria deles. Eles talvez estivessem acostumados com as verdades bíblicas, acostumados com o sagrado, vivessem a vida deles procurando o que é certo, mas não com entusiasmo, não com a motivação correta, vivendo certo pelo certo e não certo por Deus, por louvor e glória a Deus. Alguns dirão que o amor que faltava à igreja Efésia era o amor por Deus. Outros dirão que é o amor pelo próximo. Mas a verdade é que o amor por Deus leva inevitavelmente ao amor pelo próximo. Quem ama a Deus não pode odiar o próximo, porque o amor é uma ordenança divina. O amor genuíno por Deus leva instintivamente a expressar amor pelo próximo, enquanto amar o próximo é uma expressão do amor de Deus. Como bem disse um teólogo, os efésios amavam mais a verdade do que ao Deus da verdade, mais aquilo que é certo do que aquele que diz o que é certo, mais a verdade do que uns aos outros. É claro que o amor pela verdade deve ser aquilo que vai nortear as nossas ações, mas nós temos que amar mais a Deus, porque senão nós caímos no legalismo. O amor pela verdade, simplesmente pela verdade. Mas nós precisamos rever se o nosso amor por Deus não foi trocado pelo rude zelo pelo que é certo, rude zelo pela ortodoxia, que é o que os fariseus faziam. Eles procuravam ser certos em tudo que faziam, mas quando Deus encarnou e se colocou na frente deles, eles odiaram o Senhor e mataram o nosso Senhor. Nós precisamos refletir sobre isso. E tendo mostrado aos cristãos efésios a distância deles e a deficiência deles, no verso 5 Jesus exorta: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor quer que os efésios se lembrem de onde eles caíram, que eles observem a sua vida e vejam onde eles começaram a se afastar do amor genuíno por Deus e pelo irmão. E a ideia aqui, meus irmãos, não é que eles caíram e estão no fundo do abismo, mas que eles estão em processo de decadência. Jesus intervém na história de Éfeso quando eles ainda estavam no processo de afastamento de Deus. Jesus quer que eles se lembrem o quão fervorosos, dedicados e amorosos eles eram. Jesus quer que eles se lembrem da pujança que eles tiveram no meio da sociedade, no tempo em que a igreja começou a crescer em Éfeso. Jesus quer que eles enxerguem o declínio no qual eles entraram. A radiância do seu ardor espiritual se desvanecera. Aliás, a sua realização sem brilho fez com que perdessem seu lugar de proeminência entre as igrejas. E ao mesmo tempo em que os irmãos de Éfeso deveriam de fato se lembrar de onde eles estavam caindo, aquela congregação tinha que se arrepender e voltar às obras que praticava anteriormente. Eles deveriam voltar a ter práticas de amor para com Deus e para com o próximo. Eles tinham que renovar a sua espiritualidade e voltar-se para o Senhor. Essas primeiras obras, como eu já disse e repito redundantemente, são atos de amor para com Deus e de uns para com os outros, coisas que eram características dos primeiros anos da igreja. Ortodoxia sem ortopraxia é uma religião falsa. Fazer o que é certo, pensar o que é certo, mas não agir com a motivação correta, é uma religião falsa, fria e farisaica. Caso eles não se lembrassem da sua posição anterior e não voltassem à prática das antigas primeiras obras, Jesus disse: venho a ti, no verso 5, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está fazendo uma seríssima advertência para a igreja de Éfeso: ou vocês voltam atrás, ou eu destruo vocês. Lembre-se que os candelabros significavam, representavam as igrejas.
Quando Jesus fala que se eles não voltarem atrás, Ele vai remover o candeeiro, eu vou destruir essa comunidade. Não matar os crentes da comunidade, mas destruir aquela igreja. Cessar a existência daquela igreja. E uma igreja deixa de existir quando ela deixa de servir ao seu mestre com amor genuíno e com dedicação genuína. O Senhor aqui, meus irmãos, quer combater a religião nominal, que se reúne, que trabalha, que celebra, que adora, mas que é morta. Que é morta. Uma igreja viva, meus irmãos, não é uma igreja que se remexe toda no culto, que bate palma, que cai no chão, que rodopeia. Isso não é igreja viva, isso é outra coisa. Isso é uma igreja madura. Uma igreja viva é uma igreja que adora com a motivação correta, que vive o amor que Deus requer de nós e que pratica a verdade e a obediência motivada pelo amor. Isso é o avivamento que Jesus quer que a igreja de Éfeso entenda que era necessário. Nada contra bater palma, mas isso não é sinônimo de espiritualidade. Espiritualidade é algo muito mais profundo que isso. Apesar das exortações e do anúncio de juízo, o Senhor ainda faz um elogio no verso 6, dizendo: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Eram pessoas que professavam uma espécie de fé em Deus, mas que não viviam em santificação, não se preocupavam em ter uma vida dedicada ao Senhor, criam em Deus, mas viviam conforme eles queriam. Eram pessoas que dividiam a sua vida entre sagrado e secular. Então na igreja eu sou santarrão, eu canto ao Senhor, eu oro ao Senhor, mas na vida cotidiana eu vivo como eu quero. Esses eram os nicolaítas, pessoas que não se preocupavam com a santificação, com a vida sagrada no cotidiano, no dia a dia. Eram pessoas também que adoravam o imperador, ao contrário dos cristãos efésios, que rejeitavam qualquer divisão de glória de Deus com outros. Os nicolaítas não se preocupavam, eles relativizavam: não tem problema, Deus sabe, é uma questão de vida ou morte, então Jesus vai perdoar. Não, Jesus odeia os nicolaítas, aqueles que professam fé em Deus, mas que vivem conforme o seu próprio coração. Aqueles que professam fé em Deus, mas dividem a glória de Deus com outras pessoas, seres ou coisas. Ódio aqui, meus irmãos, quando Jesus fala que ele odiava as obras dos nicolaítas, denota diferenciação, repúdio, punição e julgamento. Jesus aparece em seu ofício de juiz. Muito se fala sobre o amor de Jesus. Não, porque Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, ou por pecadores. Corretíssimo. Mas Jesus também é juiz, e ele virá, e ele vai separar os seus daqueles que não são seus. No último verso, Jesus então conclui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus repete isso no final de cada uma das 7 cartas, em cada uma delas. Jesus usa essa frase de forma assim, semelhante nos evangelhos de Mateus, nos evangelhos de Marcos. Ele repete isso. E nós temos aqui uma advertência profética para que se abram a mente e o coração para as verdades do reino. Essa frase precede promessas nas cartas das igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e é colocada essa frase depois de promessas nas cartas das igrejas de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus ordena que nós de fato estudemos aquilo que ele diz às 7 igrejas, e ele faz uma promessa que se estende a todos nós, ao vencedor. Leia comigo: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor é o homem que luta contra o pecado, contra o diabo e contra todo o seu domínio. É um homem que em seu amor por Cristo persevera até o fim, firmado no amor e no sustento do próprio Cristo.
O vencedor é aquele que permanece de fato incondicionalmente fiel ao seu Senhor, mesmo que isso lhe custe a vida. E aqui entra em cena uma árvore que há muito estava esquecida, a árvore da vida que estava lá no Éden, que o homem foi proibido de comer dela, para que não vivesse eternamente em pecado. Alguns diziam, ou dizem, que se Adão em pecado comesse do fruto da árvore da vida, na verdade a Escritura diz isso, ele viveria para sempre e sempre em desgraça. Por isso que Deus afastou e colocou anjos para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Agora, se Adão não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele então comeria dessa árvore da vida e viveria eternamente. No centro da Nova Jerusalém estará a árvore da vida, e os vencedores se alimentarão dela e viverão para todo o sempre. A árvore da vida aparece no capítulo 22, verso 14, onde se diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aquele que perseverar até o fim, firmado no amor do Senhor, comerá da árvore da vida e viverá eternamente. Concluindo, meus irmãos, no início dessa mensagem, eu perguntei se nós temos amado a Deus mais do que a verdade de Deus. Em que sentido? Se nós procuramos fazer a vontade de Deus, motivados pelo amor a Deus. Eu perguntei se a nossa vida reflete aquilo que Deus espera de nós, e se as nossas ações cotidianas refletem esse amor por Deus e pelo próximo. Se a nossa resposta for sim, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso. Mas se não for, nós temos que repensar o nosso cristianismo, a nossa vida e a nossa conduta. Nós temos que repensar se nós temos praticado a nossa ortodoxia. Nessa oportunidade foi falado sobre um chamado à ortopraxia. Nós vimos que Éfeso era uma igreja ortodoxa, uma igreja que prezava pelo que é certo, pela sã doutrina, por coisas que estavam de acordo com a palavra de Deus. Mas nós vimos também que Éfeso era uma igreja que não praticava o que era certo. Era uma igreja que praticava o que era certo, mas com a motivação errada. Não vivia a sua teologia por amor a Deus. Por mais que eles fossem fiéis ao Senhor, não eram fiéis pela motivação correta, ou seja, o amor pelo Senhor. E diante disso eu tenho duas perguntas. Primeiro, nós temos que buscar, trabalhar e sermos perseverantes, independentemente do contexto no qual nós vivemos. Jesus louvou a igreja de Éfeso porque ela trabalhou duramente e perseverou no caminho do Senhor. Infelizmente, muitos irmãos têm se amoldado ao mundo, irmãos que têm relativizado princípios cristãos e vivido como se não fossem cristãos de fato. Viver como cristão, meu irmão, não quer dizer ouvir sua música gospel. Na verdade, tem muita música gospel que não presta. Muita, bem claro, não todas. Viver conforme Deus quer, meus irmãos, não é vestir só saia e não cortar o cabelo, ou não usar short no caso dos homens. Viver como Deus quer é aplicar os princípios da palavra de Deus em toda a nossa vida. Na vestimenta, através de uma vestimenta piedosa, na vida, através de filtrar aquilo que nós escutamos, e no falar, através daquilo que nós dizemos às pessoas. E mais que isso, a motivação do coração deve ser o amor pelo Redentor. Eu me preocupo com o tipo de cristãos que a nossa sociedade tem gerado, em especial a minha geração. Um povo frouxo, sem perseverança, um povo sem resistência, sem persistência, sem disposição para enfrentar as dificuldades. Pessoas que sucumbem diante da menor dificuldade. Uma geração que se frustra diante de oposições fracas. Uma geração que sucumbe diante da mais fraca dor. Uma geração que talvez não seja capaz de ser perseverante até o fim, por amor a Jesus. Uma geração que talvez não seja capaz de dar o próprio sangue para que a verdade prevaleça, como os irmãos de Éfeso faziam.
Uma geração que talvez não esteja disposta a glorificar a Cristo até as últimas consequências. Nós temos que orar, suplicar a Deus para que Ele nos encha de coragem, de força, de disposição para pagarmos o preço do Evangelho, para pagarmos de fato o preço da vida com Jesus, a tomar a própria cruz e seguir os passos do Redentor. Então, nós temos que buscar trabalhar e sermos perseverantes, independentemente do nosso meio. Segunda pergunta: que tipo de cristianismo nós vivemos? Vivo ou nominal? Trocando os termos: sincero ou legalista? Amoroso ou farisaico? Os irmãos de Éfeso, tendo passado as primeiras gerações daquela igreja, não agiam mais como propagandistas da fé. Tinham perdido aquela alegria da salvação, aquele amor por Jesus. Eles passaram a viver como zeladores e guardiães, portadores da sã doutrina, mas que não viviam a sã doutrina por amor a Jesus. Houve uma óbvia deficiência na ação evangelística daquela igreja. Eles amavam o Senhor, mas não mais com o coração, com a mente, com a alma. Inácio foi um discípulo do apóstolo João, para alguns Santo Inácio, e ele foi um dos pais da igreja. Ele escreveu uma carta aos cristãos efésios, depois que João escreveu essa revelação aqui de Jesus. Escreveu bem depois. E nessa carta de Inácio, nós vemos que Éfeso voltou atrás. Glória a Deus por isso. Éfeso entendeu a mensagem de Jesus e voltou a ter práticas de amor, a viver a verdade, viver o Evangelho, obedecer a Deus, mas motivados pelo amor. E isso a história nos mostra, e isso é algo que alegra nosso coração. Nós precisamos fazer como Éfeso. Eu tenho uma pergunta: como a terceira igreja tem vivido? Ela tem amado mais a ortodoxia do que a Deus? O que a tem movido? Um apego à tradição, à verdade e à vida social? Ou de fato ela é movida por um apego fiel, real e sincero a Deus? Como esta comunidade tem vivido? Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a amá-lo cada dia mais. Pedir a Deus que nos dê de fato como combustível das nossas obras o amor por Ele. Não o amor pela verdade por causa da verdade, mas o amor pela verdade por causa do Deus da verdade. Se o amor não for combustível para tudo quanto nós fazemos, nós nos tornamos iguais aos Efésios, pessoas legalistas, que fazem o que é certo, mas não movidos pelo que é certo. Que de fato Deus abençoe a terceira igreja presbiteriana de Mineiros, que ela viva décadas e décadas, que o candeeiro do Senhor permaneça firmado no meio deste povo do Senhor que aqui se encontra, que ela cada dia mais e mais ame ao Senhor Redentor como tem demonstrado, que ela cada dia continue transformando vidas pela pregação do Evangelho e pela vida em amor ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Mais uma vez agradeço ao Reverendo André, o conselho, e que Deus de fato abençoe a vida dessa igreja e que ela continue sendo um baluarte, um candeeiro que ilumina as trevas deste mundo que carece de Jesus. Deus abençoe.